Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre investimento em poupança, ou seria uma perda de dinheiro na poupança, tá? Isso que a gente vai falar hoje, porque na minha opinião a poupança ela não é um bom investimento, na realidade ela é um péssimo investimento e é isso que eu vou te provar no dia de hoje. Então, para começar esse vídeo, vamos entender a história da poupança, né? Ela foi criada ali por Dom Pedro II em 1861, junto à Caixa, né? Foi criada a Caixa em conjunto já foi criado ali a poupança e o intuito era nobre, ao meu ver, né? O Dom Pedro II era um grande visionário para sua época, né? Apesar de que o produto que ele criou há 150 anos atrás, mais de 150 anos atrás, continua sendo utilizado até hoje, né? Que é a poupança, sendo que hoje a gente tem soluções muito melhores, né? É isso que a gente vai falar aqui ao longo desse vídeo, né? Mas o intuito ali, naquela criação da poupança junto à Caixa, era permitir que as pessoas poupassem dinheiro em uma instituição governamental e recebessem juros sobre isso. Então, até aí, tranquilo, né? E ao longo do tempo foi se criando, né, este sentimento nacional que a poupança é um bom investimento. E isso acabou levando com que, com o passar do tempo, muita gente colocasse todos os seus recursos na poupança. E isso acabou tendo finais trágicos ali na década de 90, né? Quando, por exemplo, o Collor bloqueou todo o dinheiro da poupança, né? Eu não sei se você lembra dessa época, eu não me lembro, né? Eu nasci em 85, então eu tinha só 5 anos, obviamente não consigo me lembrar. Mas se você lembra do que aconteceu naquela época, as experiências, né? Muita gente perdeu tudo, enfim, tiveram muitas histórias tristes. Diz pra mim aqui nos comentários, porque quem sabe eu faço aí um outro vídeo mostrando esses comentários, mostrando a importância de lembrar dos riscos que às vezes as pessoas esquecem, né? Mas ali, enfim, na iniciativa, na tentativa de acabar com uma inflação galopante aí no começo da década de 90, o Collor ali, então presidente, junto com sua equipe econômica, acaba bloqueando os dinheiros da poupança e virou assim um banzé, né? O Brasil virou de ponta cabeça, não é à toa aí que logo depois o Collor foi impedido, né? Ou sofreu um impeachment porque ele teve essa péssima ideia que acabou levando o Brasil ali para anos ali de problemas econômicos, tá? Inclusive eu trouxe essa manchete aí do Globo da época, né? E veja que interessante ali no canto que Congresso reage com perplexidade, né? Ou seja, ninguém acreditou que eles tiveram a coragem de fazer isso. E aí um disclaimer aqui, né? Uma advertência que é muito importante. Isso hoje é impossível de ser feito, tá? Foi feita uma PEC em algum momento aí no final dos anos 2000, se eu não me engano, impedindo que isso se repita, tá? Então, por mais que eu não goste na poupança, e eu não gosto de fato, eu vou te mostrar aqui o porquê, é fake news, né? É uma informação não verídica que aparece por todos os lugares aí que o governo poderia confiscar novamente a poupança. Isso não é verdade, isso não é possível de acontecer mais no Brasil sem a anuência do Congresso. E aí é lógico que se o Congresso for anuente com isso, todo mundo vai ficar sabendo e antes disso tudo será resolvido, né? As pessoas não vão deixar que seus bens se congelem, todo mundo sacaria o dinheiro dos bancos, o que se tornaria um enorme problema, né? O fim da confiança no sistema bancário brasileiro, que é um dos melhores do mundo, é sempre importante lembrar. Mas voltando para a poupança, né? Esse foi um produto criado lá por Dom Pedro, teve o problema do colo. E quais são as características desse investimento, né? Primeiro, liquidez imediata. Então você entra ali na sua conta do banco, a qualquer momento você consegue colocar o dinheiro para dentro, tirar o dinheiro para fora. Então ele é muito simples, né? Por isso que ele é tão utilizado pelas pessoas, porque é muito fácil ser utilizado. Ele é um produto que tem risco, sim, né? Não só o risco ali de congelamento, como teve no passado, hoje não tem mais, mas existe um risco bancário, né? Então, se você investe na poupança num banco pequeno e esse banco quebra, você perderia esses recursos. É lógico que você tem ali o FGC que te protegeria, né? Até o limite de 250 mil, mas existe o risco bancário. É um rendimento isento de imposto de renda, é aqui que a maioria das pessoas se complica, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E o rendimento dele é de 0,5% ao mês quando a Selic estiver acima de 8,5%, que é o caso atual, né? A gente tem uma Selic de 10,5%. E caso a Selic fique abaixo dos 8,5%, ele vai para 70% da Selic no seu mêsversário, né? Ou seja, vamos supor que você investiu no dia 10 de um mês. Então, no dia 10 do outro mês vai cair o seu rendimento. Se você tirar o dinheiro no dia 8, no dia 9, ou seja, na véspera, você não vai receber absolutamente nada. Então, primeiramente, você já mostra o quão ruim é esse investimento, né? Hoje, qualquer investimento que tenha liquidez imediata, como é o caso da poupança, tem
também rendimento diário, né? Ou seja, ele vai ganhando ali um pouquinho todo dia, mas você não perde nenhum tipo de rendimento, tá? E aí, vamos fazer esse detalhamento desse rendimento, né, no atual momento. Então, com o Selic em 10,5%, o rendimento atual da poupança está em torno de 0,5% ao mês, o que é equivalente a 6,16% ao ano, fazendo juros compostos ao longo do ano, e isso dá 58,67% do CDI líquido. Tá? E aí você pode não entender muito sobre investimento, meu papel aqui é te trazer mais informações para que você entenda. E muita gente me pergunta, tá bom, Rafael, mas esse 58, vai, quase 60% do CDI é um bom rendimento? E a resposta é não. 60% do CDI em um rendimento líquido é muito ruim. Eu vou te mostrar o porquê, tá? E antes de te mostrar até o porquê, eu quero fazer um comparativo com a inflação, né? Afinal de contas, quando você investe dinheiro por longo prazo, o grande vilão é a inflação. Você precisa se proteger dessa inflação para que você não perca poder de compra. E veja que interessante. Historicamente, a poupança ela tem um rendimento muito, muito ruim quando a gente pensa em rentabilidade real. E o que é rentabilidade real? É quando você pega a rentabilidade de qualquer aplicação, no caso aqui a poupança, e tira a inflação, né? E veja que ao longo do ano 2019, 2020, 2021, a rentabilidade real da poupança foi negativa. Ou seja, em 2021, por exemplo, aquele que investiu na poupança, ele perdeu poder de compra. Quanto que ele perdeu, Rafael? 6,37% do seu poder de compra. Ou seja, se ele aplicou ali 100 mil reais na poupança em 2021, ao final do ano, ele comprava ali 6.347 reais, ali, 370 reais no caso, né? 6.370 reais a menos do que ele comprava no começo do ano, né, em poder de compra, né? Lógico que o dinheiro subiu. Subiu quanto, Rafael? 2,94, mas a inflação foi 10,06, tá? E veja que historicamente, mesmo em anos relativamente bons ali para a poupança, como por exemplo foi o ano de 2016, ali 8,3% de rentabilidade da poupança, a inflação foi 6,29, né? Então, como a poupança ali, ela é o proxy, vamos dizer assim, ou seja, ela tem um rendimento atrelado à Selic, a Selic também busca controlar a inflação. Então, eles não se distanciam. Então, a sua rentabilidade real sempre vai ser muito baixa, vai ser muito ruim, tá? E, fazendo um comparativo, por exemplo, com outro investimento muito comum, que é o Tesouro Direto, através ali do título Tesouro Selic, você vê que não faz sentido nenhum investir na poupança quando você compara esses dois, tá? Então, vamos fazer um comparativo entre poupança e Tesouro Selic. Ambos têm liquidez diária, então se eu preciso de dinheiro de manhã, nos dois eu consigo pegar esse dinheiro. Então, aqui igual, tá? Aqui, uma parte muito importante, a poupança tem risco bancário, o Tesouro Selic tem risco soberano. Isso é tão importante que eu vou pular, por isso que eu coloquei em amarelo, porque no próximo slide aqui eu vou explicar para você a diferença de risco bancário e risco soberano, e você vai ver o quanto você está enganado em achar que investir, por exemplo, nos títulos de qualquer banco, no caso ali na poupança de qualquer banco, é menos arriscado que investir nos títulos do governo. Isso não é verdade, mas você vai entender daqui a pouco. A poupança tem um rendimento mensal, já o Tesouro Selic tem um rendimento diário. O rendimento da poupança é 0,5% ou 70% da Selic, o que for ali menor, tá? Então veja que aqui a gente tem uma rentabilidade muito ruim, mesmo sendo isento de imposto de renda. E veja ali que o Tesouro Selic te dá 100% da Selic, que é praticamente 100% do CDI, né? Eles são muito próximos ali. Só que tem uma pequena vantagem aqui que acaba, abre aspas, enganando as pessoas, que é a poupança isenta de imposto de renda e o Tesouro Selic te tributa ali numa alíquota que vai de 15 a 22,5. Só que veja que não faz sentido você investir em poupança, porque mesmo que você pague a alíquota máxima de imposto de renda, que for 22,5, ou seja, para aplicações ali abaixo de 6 meses, você teria um rendimento líquido de 77,5%, que é maior do que o maior rendimento possível na poupança, que é 70% da Selic. Tá? Então, veja que, em termos de rentabilidade, não faz sentido nenhum você investir na poupança em vez de Tesouro Selic. E aí você vai falar, não, Alfa, mas eu faço isso por causa do risco. E aí piorou, porque agora, como você pode ver nesse outro slide, a gente precisa entender a diferença de risco soberano e risco bancário. Tá? Quando você investe numa poupança, você está correndo o risco dos bancos. Quando você investe no tesouro, por exemplo, você está investindo no país, ou seja, está correndo o risco soberano. E qual a diferença disso? Tá?
Quando a gente faz um comparativo ali sobre falência, por exemplo, né? No risco soberano, nenhum país do mundo faliu até hoje. Nem a Argentina faliu, nem a Venezuela faliu. Quem dirá o Brasil, né? Só que a falência bancária é muito comum, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tá? Sobre a possibilidade de imprimir dinheiro, isso aqui talvez seja um pouco subjetivo para você, mas quando você imprime dinheiro, você gera inflação. E a inflação, ela ajuda o governo a fechar as contas, né? Então, poder imprimir dinheiro para um país é muito importante para fechar as suas contas, não permitir que ele não tenha dinheiro para honrar os seus compromissos, o que obviamente não acontece num banco, né? O Itaú não consegue imprimir dinheiro, não consegue imprimir real, mas o governo federal consegue imprimir novos reais, tá? Além disso, o governo pode criar cobranças obrigatórias, chamado tributos, impostos, que ajuda ele a fechar as contas, ajuda ele a pagar as obrigações dele, o que também não acontece com os bancos. Os bancos não podem impor nenhum tipo de receita, né, sobre seus clientes, tá? Lembrar que nunca aconteceu confisco ou inadimplência de títulos do governo brasileiro em moeda local, né? O Brasil já deixou de pagar sua dívida externa lá no passado, lá na década de 70, 80. Isso não acontece há muito tempo em títulos externos e em títulos internos, que no caso aqui é o Tesouro, isso nunca aconteceu na história do Brasil, tá? Falando de bancos, a gente já teve confisco, já teve inadimplência, já teve de tudo, tá? E lembrar que o efeito de um banco falir é praticamente nulo, é limitado, né? Mesmo que for um banco aí médio, existe o FGC para segurar os seus clientes, não vai abalar o sistema bancário brasileiro. Já a falência de um país, ainda mais um país como o Brasil, que é a oitava maior economia do mundo, traria consequências globais, tá? Então, quando você compara o risco, que é muito importante que você entenda isso, não faz sentido você correr mais risco na poupança do que investir no tesouro, por exemplo, porque o risco da poupança é maior do que o tesouro, né? Então, investir na poupança, como diz aí, é uma afronta lógica, porque você corre mais risco para receber menos retorno e ter a mesma liquidez, né? Então, não faz sentido nenhum investir na poupança, né? E aí você pode falar, tá bom, Rafael, eu entendi, mas eu não sei como investir, eu não sei como colocar o meu dinheiro para trabalhar por mim, e é por isso que nós estamos aqui. Nós aqui, a Schweiz, o meu escritório de assessoria de investimento. Nós estamos aqui para te ajudar a investir adequadamente nos tempos de incerteza. Então, nesse momento, a gente está vendo aí questões fiscais, dólar, inflação, juros, uma série de questões acontecendo. E aí o que acontece na maioria das pessoas? Elas ficam com medo e acabam deixando dinheiro na poupança. Como você viu, também vai fazer você perder dinheiro para a inflação. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer investimentos que te protegem da inflação, fazer investimentos que vão te ajudar a atingir os seus objetivos e é para isso que nós estamos aqui, tá? Então, clica no link que está na descrição, que é choice.com.br. Entra no site ou escaneia o QR Code para que a gente possa te ajudar nos seus investimentos e fazer com que você tenha um rendimento muito melhor investindo, seja em renda fixa, seja em renda variável, de acordo com o seu perfil. Mas, por favor, não deixe o seu dinheiro na poupança, que esse é um dos piores investimentos que você pode fazer com o seu dinheiro. E, caso você ainda não tenha deixado seu like, deixa seu like, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeos novos todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima!